E voltamos a falar de soja porque terça-feira foi realmente muito movimentada. Eu dizia que o mercado recebeu o levantamento da Conab e esse levantamento ficou, de certo modo, em espera. O que o mercado esperava mesmo era o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano. Nem tanto por conta dos Estados Unidos, ou muito pouco pelos Estados Unidos e muito por conta da América do Sul. O mundo queria saber da produção e expectativas em relação ao Brasil e qual seria o corte que o departamento norte-americano daria sobre a soja na Argentina. Se vermos o cenário que foi desenhado globalmente, o mundo vai ter uma produção de soja 4 milhões de toneladas inferior àquilo que estava sendo previsto até o mês passado. Por conta desse dado, e apenas por ele, nós identificávamos que esse levantamento do departamento americano é altista para o mercado da soja. O que quer dizer? Ele traz subsídios para o mercado permanecer em alta, até porque há muitas incertezas em relação aos Estados Unidos e a sua nova área de produção. Afinal, o conflito ou possível conflito comercial entre Estados Unidos e China segue e isso traz essa situação de desconforto do produtor em relação à ocupação diária. Mais do que isso, nós tivemos uma apresentação de dados que confirmou o Brasil produzindo mais, 2 milhões de toneladas a mais, com uma exportação maior. Então, mesmo com a safra recorde brasileira, segunda seguida, Brasil vem para um cenário mais altista que o resto do mundo quando falamos de soja. Vamos ver esses números aqui. O Agricultura BR destaca o que aconteceu com esse relatório de oferta e demanda, comparando março e abril para a produção e para a exportação. Esses dados são interessantes porque eles mostram aonde o Departamento de Agricultura norte-americano mais mexeu na estimativa brasileira. Em março, a expectativa era de 113 milhões de toneladas. Em abril, sobe para 115 milhões. É praticamente o mesmo número da Conab. Nós trazemos aqui agora, as duas últimas colunas, a exportação. Em março, eram estimados 70 milhões e 500 mil toneladas, que já é um número superior àquilo que a Conab espera aqui no Brasil. E agora, em abril, sobe para 73 milhões e 100 mil toneladas de soja. Portanto, uma ocupação ainda mais forte do Brasil no share internacional. Fabiano, a Agricultura BR considerou o relatório altista, mas principalmente para o Brasil. Isso porque o departamento norte-americano elevou em 2 milhões de toneladas a expectativa da nossa produção aqui para 115 milhões e baixou em 4 milhões de toneladas a projeção da produção mundial da oleaginosa. A gente mostra para você de casa agora como ficou o quadro de oferta e demanda da soja no cenário global. A produção, portanto, houve essa baixa de 1,2%, ou 4 milhões de toneladas. E agora ficou estimada em 334 milhões 810 mil toneladas do grão. As exportações ficaram na estabilidade, leve redução de 0,08%, estimadas em 150 milhões e 400 mil toneladas. O consumo mundial sofreu uma retração de 1 milhão e 700 mil toneladas do grão e agora ficou projetado em 342 milhões e 30 mil toneladas. Já os estoques caíram com força em 4%. Chegando à conclusão de que ao fim do ciclo 17-18, o mundo vai ter em estoques 90 milhões e 800 mil toneladas de soja. E Juliana, se na estimativa americana não se mexe mais, no Brasil teve uma estimativa 2 milhões de toneladas mais alta, como você já mostrou há pouco. O que foi determinante nesse relatório eram os dados esperados em torno da Argentina. E olha, o corte foi profundo do Departamento de Agricultura norte-americano sobre a previsão. Mais precisamente, ele teve o peso de 7 milhões de toneladas de corte, 7 milhões de toneladas abaixo para a estimativa de produção na Argentina, e isso muda totalmente o cenário global. Apesar dos órgãos argentinos já terem vindo trazendo esses dados de baixa para a Argentina, e você acompanha no Agricultura BR, quando o Departamento de Agricultura norte-americano traz esses números juntamente com o resto do mundo, isso tem um peso ainda mais forte para o mercado. E o cenário global
é de uma menor quantidade de soja, mesmo com o Brasil produzindo mais. Veja só o que acontece com a Argentina. A produção foi estimada em 40 milhões de toneladas, 7 milhões de toneladas a menos, ou queda de 15% em relação ao relatório de março. Portanto, uma queda em relação a março de 7 milhões de toneladas ou de 15%. As exportações, elas recuaram de um contingente de 6 milhões e 800 mil toneladas para uma estimativa de 4 milhões e 200 mil toneladas, ou queda de 4,1%. O consumo na Argentina ficou estimado em 45 milhões 850 mil toneladas, um ligeiro recuo no caso do consumo interno da Argentina de 0,3%. Fabiano, agora a gente vai dar um tempinho no relatório de oferta e demanda mundial de grãos para falar de um outro relatório que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga semanalmente, relatório de vendas e exportação. Além desse relatório, ele divulga diariamente, quando há, as vendas realizadas para destinos compradores. Houve nesta quarta-feira mais uma venda feita de soja para a Argentina para suprir a sua demanda interna, uma vez que a quebra da safra por lá é muito forte, estimada por órgãos internos em 16 milhões de toneladas. Acompanhe comigo na tela agora as vendas avulsas registradas nesta quarta-feira. Para a Argentina, foram vendidas 120 mil toneladas de soja referente à campanha 2018-2019. Para o México também foram registradas vendas nesta quarta de 141.510 toneladas, portanto, Estados Unidos seguem comercializando a sua safra de grãos. E para a gente fechar, os números divulgados nesta última terça para a soja no cenário internacional, trazemos o quadro de oferta e demanda do grão nos Estados Unidos. Ele sofreu alteração apenas nos estoques, que foram reduzidos na visão com o relatório anterior. A produção norte-americana do grão na temporada 17-18 se manteve estimada em 119 milhões 520 mil toneladas. As exportações em 56 milhões e 200 mil. O consumo norte-americano do grão, 57 milhões 230 mil toneladas. E os estoques, na coluna em vermelho, você vê que sofreram redução de 130 mil toneladas. Estão agora estimados em 14 milhões 970 mil toneladas do grão.